Olá, povo de Deus, eu quero desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos que vão ouvir esse vídeo, essa aula, que com certeza vai edificar a sua vida espiritual de uma maneira maravilhosa, não tenho dúvidas disso, certo? Eu sou Geilson Francis, sou presbítero da Igreja Assembleia de Deus Vinde e venho aqui para poder ministrar a lição 7, que diz o título, né? A sutileza da relativização da Bíblia, tá? A sutileza da relativização da Bíblia. Nós estamos estudando o terceiro trimestre, né, a revista de adultos, que vai estar falando das sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Cristo. Então vamos, sem mais delongas, iniciar a nossa aula de hoje. E espero que você esteja conosco para poder aprender a palavra de Deus. E vamos logo para o nosso textuário, né, sem mais delongas. Textuário. Deixa eu aqui colocar aqui a minha carinha para que você possa me ver. Nosso textuário vai dizer o seguinte. Tchau aí para vocês, tá? Sou o presbítero Geilson Francis. Desde já, antes de começar aí a ler o textuário, gostaria que você, fizesse o que está escrito aqui embaixo da tela, né? Inscreve no canal, se inscreve no canal, acione o sininho para receber as outras aulas, as outras notificações, tá? Ajuda este canal a crescer e alcançar o maior número de pessoas possíveis para a glória do nome do Senhor, tá? Diz assim a palavra de Deus. Textual. Toda a escritura divinamente inspirada, deixa eu colocar aqui meu rostinho, não apareceu ainda, tá? Vai aparecer agora, Pronto. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir e para corrigir, para instruir em justiça. Então, as escrituras sagradas, elas são aptas para corrigir, ela é apta para corrigir, ela é inspirada, ela é proveitosa para redarguir, para ensinar, para instruir as pessoas em justiça. A palavra de Deus, ela tem essa capacidade divina, inspiração divina para influenciar a vida de qualquer pessoa. Beleza? Vamos para a nossa verdade prática, que diz o seguinte: a Bíblia é a inspirada, a inerrante inspirada, porque ela tem inspiração, porque nenhuma escritura ela foi realizada, como diz, se eu não me engano, Pedro, né? Ela foi interpretada de maneira pessoal, mas todos os escritores da Bíblia, eles foram inspirados pelo Espírito Santo para poder escrever as sagradas letras, tá? Então ela é inspirada, ela é inerrante porque ela não erra, e ela é infalível porque ela não falha, ela não passa por processo de falência, ela perdura durante todas as épocas e eras na sociedade. Por muitos anos e vezes as Sagradas Escrituras ela foi atacada, ela foi perseguida, ela foi queimada, muitas vezes até por aqueles que deveriam defendê-la. E a palavra de Deus continuou e continua até o dia de hoje, ela não passa. Para você ter uma ideia, a Bíblia Sagrada é um dos livros mais lidos do mundo, a Bíblia Sagrada, ela não passa, ela é inerrante, ela é infalível, ela é inspirada, a inspirada palavra de Deus. Vamos agora para a nossa, deixa eu ver aqui, a leitura bíblica em classe. Vou fazer aqui a leitura bíblica em classe. Antes de fazer a leitura, não apareceu aqui para vocês, certo? Mas eu vou fazer a leitura aqui na minha revista de Escola Bíblica Dominical, tá? Tá aqui minha revistinha, para que você possa ver. Vou fazer aqui a leitura bíblica em classe.
antes de nós entrarmos na introdução. A leitura bíblica e clássica diz o seguinte: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado. 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo 14 ao versículo de número 17. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Tá? Essa é a nossa leitura bíblica em classe. Agora nós vamos efetivamente introduzir a nossa aula nesse dia maravilhoso. Diz o seguinte: não é novidade para ninguém que a Bíblia sempre sofreu ataques ao longo dos séculos. A Bíblia sempre sofreu ataques. Não foram poucas as tentativas de desacreditá-la, de aboli-la da sociedade, né? Ou seja, ela foi queimada. A Bíblia foi considerada perigosa, obsoleta, desnecessária. Enfim, em diferentes momentos e épocas, sempre houve algum levante contra a autoridade das Escrituras. Hoje não é diferente. Infelizmente, há quem afirme que a Bíblia precisa ser atualizada. Não sei se vocês lembram, né, esse comentário. Essa, inclusive, foi uma pregação feita por um importante pastor, que é importante mesmo. Ele tem muita voz na sociedade, tem muita voz no meio evangélico, né? Muitas pessoas o ouvem, o consideram como um homem de Deus, pregador do Evangelho de Cristo. Mas quando ele falou isso, eles se levantaram várias pessoas contra ele, né? Então foi algo realmente avassalador, né, em relação a ele mesmo, porque ele falou que a Bíblia precisava ser atualizada. Ele tentou explicar depois, certo? Qual era o sentido, o significado daquilo que ele estava querendo dizer, tá? Mas a verdade é que o pastor Ed Renekiewicz, né, que é o Ed, conhecido pastor Ed, foi ele quem, numa das suas pregações, colocou essa posição, tá? Que a Bíblia precisava ser atualizada. Geralmente esse posicionamento é tomado quando se trata de questões de natureza social e comportamental. Uma outra coisa bem que a gente vai ainda entrar numa discussão, né? A gente pode já aqui adiantar alguma coisa. A Bíblia, ela fala de questões sociais, sim ou não? A Bíblia, ela ensina que nós, enquanto cristãos, precisamos se relacionar com as pessoas socialmente, sim ou não? Então eu pergunto, o Evangelho, ele é social? O Evangelho, ele também tem a sua parte social, ou seja, os cristãos precisam se relacionar com os pecadores, sim ou não? Né? Nesse sentido, a Bíblia pede que nós nos separemos de todo pecado, de todos os pecadores, que nós não nos relacionemos com aqueles que cometem pecado. Ou você acha que a Bíblia ensina dessa forma, certo? Essa é a pergunta que eu faço para você, para introduzir essa aula de hoje, para falar dessa questão do evangelho social. É importante eu quero instigar você para que você possa pensar, tá? Não só absorver o que os outros falam. Dentro da minha formação, eu tenho uma formação filosófica, tenho formação na área do direito, tá? E agora eu estou fazendo psicanálise também. Então eu aprendi a pensar. Eu aprendi a observar o que os outros falam e ver se realmente, certo? Analisar aquilo que as pessoas falam. Não engolir, primeiramente, aquilo que as pessoas falam a respeito de qualquer assunto. Pode ser assunto teológico, pode ser assunto filosófico, pode ser no direito, pode ser em qualquer área. Nós precisamos aprender a analisar tudo e reter aquilo que é bom segundo o Evangelho. Reter aquilo que é bom segundo o Evangelho, tá? Então nós precisamos aprender a ler, a entender, compreender o mundo e as pessoas que estão à nossa volta, entender e compreender a nossa própria religião.
onde nós estamos inseridos e não tomar tudo que os outros falam, ou seja, todos aqueles que se levantam como autoridade em algum assunto, a gente tomar como verdadeiro, como algo absoluto, né? Absoluto só a Bíblia, gente, só a Bíblia é absoluta, tá? O restante é passivo de ser analisado. Só a Bíblia é absoluta. Vamos aqui para nosso ponto número 1, a Bíblia e o espírito desta era. A desconstrução. Não é incomum encontrarmos na literatura ou nas mídias sociais expressões como a era do vazio, pós-verdade, o fim das certezas, a cultura líquida ou ainda a desconstrução. Todos esses termos são termos que dizem, né, exatamente aquilo que nós vivemos em nossa cultura. É a cultura da incerteza, é a cultura do não concreto, do não absoluto. É a cultura daquilo do não movível, do não imovível, melhor dizendo, ou seja, aquilo que é imóvel. É a cultura da metamorfose, né? Tem muita gente até que apregoa, que lê, que canta aquela música lá do Renato, do Renato Russo, não, é do agora eu esqueci o nome dele, muito conhecido, né? Que assim, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, certo? Que é próprio dessa cultura também, tá? Então, cultura líquida, desconstrução daquilo que é, ou que se pensa ser, ou daquilo que se construiu na sociedade. Nós sabemos que a sociedade cristã, a sociedade ocidental, a nossa sociedade ocidental, ela toda foi construída nas bases cristãs judaica-cristã. Então, quando você fala de cultura líquida, desconstrução, é a desconstrução daquilo que foi posto, né? Desconstrução daquilo que foi criado. É uma desconstrução para uma construção de uma cultura agora firmada em incertezas. Ou seja, você não diz nada que seja concreto. Você hoje não fala nada ou não diz nada que seja sólido, mas líquido. Porque a sociedade hoje é líquida, ela muda, ela passa por metamorfoses, são pessoas que mudam o tempo inteiro. Hoje são assado, amanhã é cozido, né? São pessoas que se permitem mudar numa velocidade grande, né? Seus valores, sua forma de pensar. Essa é a nossa sociedade de hoje. É a sociedade da desconstrução, certo? Então, em palavras mais simples, esse novo modelo do paradigma cultural se contrapõe ao cristianismo, procurando desconstruir não apenas a herança cultural, mas sobretudo o seu conjunto de valores éticos e morais espirituais. Enfim, é uma nova forma de pensar e agir diferente daquela que estávamos habituados a enxergar. É por isso que até hoje eu percebo na igreja, nos líderes, na igreja evangélica brasileira hoje, até hoje nós não conseguimos nos acostumar, né, assim, com os valores, com a cultura, com os comportamentos que essa geração está vivendo, a forma como essa sociedade, essa geração está se comportando. Agora eu digo uma coisa para você, é uma coisa sem volta, tá? Não tem volta, gente. E isso tá na Bíblia. Se para Jesus voltar o mundo tem que estar caótico, meu amigo, então não se preocupe que as coisas não vão se tornar como na década de 70 e 60. A cultura não vai retornar. Não vai haver volta. Então é melhor já ir se acostumando, né, com essa cultura e sabendo que você está nela por vontade divina. Você está na cultura, você está no mundo porque Deus te salvou e te colocou para que você fizesse a diferença nessa cultura, nessa sociedade. Você não vai mudar a cultura, mas você vai mudar as pessoas que estão à sua volta, com a pregação do Evangelho, com a ministração do Evangelho de Cristo, esperando que o Espírito Santo te use para mudar e transformar pessoas que estão à sua volta. E que essa mudança
parta realmente da ação sobrenatural do Espírito Santo na vida das pessoas, porque só pode haver alguma mudança cultural, se assim a gente espera, né, nessa mudança. Não vai, se vai haver, não vai ser por meio da política, não vai ser por meio de qualquer ação humana. Política é humano, tá, gente? Política é criação humana. A administração de uma cidade e leis são criações humanas. Nós não vamos resolver o problema da sociedade e ganhar pessoas para Jesus e mudar a cultura por meio da política. Eu vou repetir, morrer repetindo isso. Para todos, repito isso para todos. Nós não vamos mudar pessoas por meio da política, por meio de lei, mudando as leis e obrigando muitas vezes, querendo obrigar que as pessoas sejam ou pensem como nós pensamos. As pessoas estão mudando, as pessoas estão querendo ser aquilo que elas querem ser. E se tem uma coisa que eu aprendo com o Evangelho de Cristo é que nós precisamos respeitar as pessoas independentemente daquilo que elas estão fazendo. Se elas estão pecando, eu respeito. Geilson, onde é que tu tira isso dentro do Evangelho? Eu tiro isso lá no... Quando Jesus vai falar sobre a parábola do filho pródigo, que o filho pródigo chega para Deus e diz: Pai, dá tudo que me tem, que me pertence, minha herança, porque eu tô saindo de casa, eu não vou ficar. O que foi que o pai fez? Você não vai sair daqui. Ele obrigou aquele filho pródigo a ficar. Ele disse: se você ficar, vou te dar um conselho. Antes de você sair, eu vou te dar um conselho, amigo. Se você sair, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, você vai perder isso, você vai perder aquilo. Foi isso que aconteceu? Jesus não fala isso. Jesus diz: você quer quebrar a cara? Quebre a cara. Então, se tem uma maneira que eu apoio de se comportar diante do mundo pecador e das pessoas que querem viver essa desconstrução, que querem viver nessa cultura líquida, que querem viver a metamorfose ambulante, se tem uma coisa que eu digo para elas é: faça. Não é isso que você quer? Vá. Agora, quando você voltar, eu estarei aqui esperando, assim como o pai estava esperando o filho pródigo voltar. E quando você voltar, nós vamos dar uma festa para você e vamos dizer: esse meu filho estava morto e reviveu, e estava perdido e foi achado. É assim que eu penso. Eu não vou brigar com o pecador que quer pecar, não, irmão. Pecador quer pecar, que peque. Pecador quer viver metamorfose ambulante, que viva. Tá? Se as pessoas querem viver a cultura líquida, que vivam. Se as pessoas querem viver a pós-modernidade, pós-verdade, a era do vazio, que vivam. Mas eu vou ficar esperando o filho pródigo voltar. E quando ele voltar, nós vamos dar uma festa, porque mais vale um pecador do que 99 justos, né? Que não merece de arrependimento. Prefiro ver um pecador se arrependendo do que 99 justos que não precisam de arrependimento. Tá? Então eu penso dessa forma, tá? O relativismo. Então nós temos aqui, gente, ó, voltando aqui, a Bíblia e o espírito dessa era. Primeiro ponto, desconstrução. Nós estamos vivendo uma desconstrução cultural. Eu prefiro começar a observar essa cultura, essa sociedade, e começar a pensar ela e como alcançá-la, do que ficar brigando com ela. Dizendo: olha, vocês estão indo para o lado errado, vem para cá. Não adianta fazer isso, eles não vão ver. Não adianta fazer isso, eles não vão vir, tá? Continuando aqui, então, vamos para o relativismo. Dentro dessa nova configuração cultural, o relativismo é inevitável. E não há valores perenes e absolutos, tudo é relativo. Tudo agora está dentro da interpretação de cada pessoa. Vivemos o tempo do existencialismo. Cada pessoa interpreta seu próprio mundo, faz sua própria cosmovisão.
É isso que nós estamos vivendo hoje, tudo é relativo. Na verdade, há muito que o relativismo ético-moral vem insurgindo na sociedade e de forma sorrateira na igreja. Não há mais parâmetro por meio do qual se possa dizer o que é certo e errado. Gente, essa cultura, esses parâmetros morais já foram discutidos na filosofia desde de Freud discutiu essas questões, Feuerbach, como eu já falei em aulas passadas, também discutiu essas questões. Outros filósofos também discutiram essas questões. Nietzsche, principalmente. Nietzsche. Cara, Nietzsche ele vai falar muito sobre essas questões. Ele vai falar sobre a moralidade, Feuerbach vai falar sobre a essência do cristianismo. Todos eles vão bater na moralidade cristã, né? Todos eles vão bater e de lá para cá eles estão indo atrás das suas próprias moralidades, introduzindo aí dentro da academia intelectual e do saber filosófico a questão da moralidade, do relativismo e a relativização da moralidade. A relativização da moralidade, então isso não é novo, já vem, é uma onda que já vem quebrando de muito longe na era, na história. E nós precisamos se adaptar a tudo isso, gente. Ao invés de ficarmos preocupados, nós precisamos louvar a Deus e dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E enquanto Jesus não volta, que o Senhor me use como instrumento para pregar o evangelho nessa sociedade. E dizer para todo mundo que Jesus continua salvando você, pecador, que está no pecado, tá? Então nós precisamos fazer isso, sabe? Do que ficar preocupados, do que ficar tristes, do que ficar... Meu Deus, como é que vai ser os meus filhos? Ensine seu filho. Nós já vimos na aula passada sobre as sutilezas e as ideologias contrárias à família. Nós vimos que é papel do pai, é papel da igreja também ensinar, mas mais efetivamente, essencialmente, dos pais. Os pais é que precisam ensinar seus filhos o caminho em que eles devem andar. E quando eles crescerem, não se desviarão dele. É o que diz as escrituras, tá? Mas se ele se desviar, porque eu conheço pessoas aí do meio gospel evangélico que seus filhos se tornaram homossexuais, cantoras, pastores, líderes que vivem, certo, no evangelho gospel, que seus filhos tomaram uma direção diferente, ensinaram no caminho, mas tomaram uma direção diferente. Não é culpa nossa, gente. Isso é um fenômeno social, cultural. A gente ensina, mas quando eles crescem, eles vão tomar suas próprias decisões. E decisões essas que muitas vezes não tem nada a ver com aquilo que nós ensinamos para eles. Mas eu continuo esperando como o filho pródigo, como o pai esperava o filho pródigo. Eu continuo esperando. Continuamos esperando os nossos filhos, a nossa família e pedindo um milagre da parte de Deus, porque salvação é um milagre. Salvação é um milagre da parte de Deus, tá? Mas esse relativismo, gente, é coisa de muito tempo. Sabe? A gente precisa entender que é um rumo natural das pessoas que estão no pecado. Tá? É um rumo natural, é o relativismo, é o afastamento de tudo aquilo que nós pensamos culturalmente, socialmente, né, como cristão, né? Então um afastamento está acontecendo e isso vai continuar. E tem muita gente ainda no meio cristão apanhando porque não conseguiu ainda engolir tudo isso. Eu não estou dizendo que você precisa engolir, eu estou dizendo que você precisa ter inteligência emocional para não ser afetado e não morrer antes da época, antes da hora, tá? Mas vamos continuar a nossa aula.
Segundo ponto, a Bíblia e o politicamente correto. Criação de uma narrativa. Destruindo os fundamentos, quem poderá fazer o justo? Está lá em Salmo 113. Essa pergunta do salmista ecoa em nossos dias. Os fundamentos estão sendo derrubados, destruídos. É preciso observar que isso não é um fenômeno aleatório impensado. Não. Trata-se de uma narrativa ardilosa construída com o fim de destruir os valores cristãos e substituí-los por outros. E aí que se cria uma narrativa ou história para se chegar a esse fim. Agora, se as pessoas estão criando essa narrativa, é porque elas querem viver longe de Deus e do cristianismo também, tá? É porque elas não querem viver mais o cristianismo. Elas não querem viver mais o cristianismo. É por isso que elas estão cada vez mais, os intelectuais, né, dentro da nossa cultura e tantas outras pessoas estão abraçando essas culturas. Não está mais tendo atratividade o cristianismo, não está mais. Por isso que quem vai salvar nesses últimos dias, ao meu ver, não é a religião cristã. Quem vai salvar é o poder miraculoso do Evangelho de Jesus. Poder miraculoso do Evangelho de Jesus para transformar a sociedade. Quando a gente se esforça para salvar alguém, a gente comete o erro de querer fazer com que as pessoas se tornem como eu quero que elas sejam, sem ter passado pela transformação que vem de dentro para fora. A gente muda elas de fora para dentro, achando que elas estão passando pela transformação, sendo que elas estão sendo convencidas de que precisam andar e fazer como a gente pensa que elas têm que fazer, e não é algo que nasce e brota verdadeiramente de uma transformação do Espírito Santo na vida dessas pessoas. A gente tem que questionar até a salvação de hoje. Se a gente quer mudar a sociedade, a gente precisa questionar a salvação, questionar as transformações e se o Espírito Santo está fazendo alguma coisa na vida das pessoas ou se nós estamos impondo a nossa religião. Se nós estamos simplesmente impondo a nossa religião sem participação do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não está participando desse processo, a gente é que precisa se converter, né? A gente precisa se converter para que o Espírito Santo participe desse processo, assim como na igreja primitiva, que foram perseguidos também, que viviam numa cultura caída também. As culturas sempre foram caídas, gente. O cristianismo sempre viveu em culturas caídas. Mesmo na Idade Média, onde a religião era forte, a cultura era caída também. O homem é caído. Quando a gente transforma o evangelho em religião, é porque somos caídos e acabamos mudando aquilo que é divino para algo humano, porque religião é algo humano. E aí, quando a gente está trabalhando para algo humano, a gente perde o poder do Espírito Santo, que é o agente principal na transformação de qualquer pessoa, tá? Se a gente quer transformar a sociedade, a gente tem que parar para pensar no seguinte: nós não vamos transformar a sociedade por meio da política, nós não vamos transformar a sociedade por meio das leis, nós vamos transformar a sociedade por meio do Evangelho, tá? Do Evangelho de Cristo, principalmente. É nesse ponto que eu bato, repito e vou continuar repetindo, tá? Então, não trata-se de uma narrativa ardilosa construída, sabe? Essa do politicamente correto. Não existe certo e errado, né? A questão da desconstrução. Dentro desse modelo, criou-se uma nova moralidade, uma nova ética e, portanto, uma nova forma de dizer o que é certo e errado. Por esse novo modelo, está correto dizer que o aborto ele é certo, que a leitura da Bíblia é errado nos espaços públicos. Agora vamos aqui discutir sobre essa. A gente já está entrando em questão política, né? Porque a gente criou essas pautas, a gente retirou elas, né, esses pensamentos da Bíblia, óbvio, mas pegamos ela, transformamos em pautas políticas e criamos um partido político chamado Igreja. E aí nós fizemos a cabeça do povo para que o povo pense todos iguais.
sem chance de pensar por conta própria. E quem pensar diferente vai ser jogado para fora. A gente fala da censura, né, das pessoas lá fora porque criticam a gente, que cancelam a gente nas redes sociais, né? Essa palavra é o cancelamento. Dentro da igreja está acontecendo a mesma coisa. Dentro das igrejas evangélicas, se você pensar diferente, se você ser diferente, você vai ser jogado para fora, você vai ser cancelado, não vão te dar oportunidade, você não sobe mais nos púlpitos para falar, para ensinar nas escolas bíblicas das suas igrejas, você torna-se um nada, porque você não comunga com as mesmas ideias da maioria. A gente critica lá fora, mas aqui dentro da igreja a gente está fazendo a mesma coisa. Dentro da igreja evangélica a gente faz a mesma coisa. Se você pensar como as pessoas lá fora, a gente te joga para fora. Então você não pode ser de esquerda, você tem que ser de direita. Isso é partido político, ou não é, dentro da igreja? Pelo amor de Deus, o que é que a gente está fazendo com a igreja de Cristo aqui no Brasil? Com o evangelho aqui no Brasil, com os evangélicos aqui no Brasil? O que é que nós estamos fazendo? A gente, enquanto igreja, nós temos a obrigação de receber as pessoas do jeito que elas vêm. Se elas vêm de esquerda, é de esquerda. Se elas vêm de direita, é de direita. Se elas vêm homossexual, é homossexual. Se vem hétero, é hétero. Se vem bi, é bi. Se vem tri, é tri. Vem sei lá. Mas nós temos que receber os pecadores e pregar para eles o evangelho, para o evangelho alcançar, para ver se existe a possibilidade do Espírito Santo alcançar esse coração, porque por meio político ninguém vai conseguir não, gente. Defendendo pautas políticas ninguém vai não, gente. Mas porque tem gente querendo aborto, tudo bem. Você lembra do que eu falei para você, filho pródigo? Tu quer ir? Vai. Eu falo do mesmo jeito e penso do mesmo jeito. Tu quer abortar? Aborte. É sua decisão. A gente precisa deixar as pessoas quebrarem a cara, irmão. A gente precisa deixar as pessoas pecarem. Eu quero pecar. Peque. Eu quero minha herança e quero ir para uma terra distante, como o filho pródigo fez. Vá. Pra quê, Geilson? Pra quando eles quebrarem a cara, pra ver se eles recobram a consciência como filho pródigo, caiam em si e retornem. Não tem outra forma, gente, de pregar o evangelho, não. Nessa sociedade hoje, caída, não. A gente tem que deixar as pessoas quebrarem a cara. Eu quero ser homossexual, vá. Eu quero ser hétero, vá. Eu quero ser bi, vá. Eu quero abortar, vá. Não é o que você quer, eu lhe respeito. Eu vou lhe respeitar enquanto pessoa. Eu não concordo com a sua atitude, mas lhe respeito enquanto pessoa. Sei que você tem a sua dignidade. Se você pensa assim, lhe respeito. Lhe respeito enquanto pessoa. E não vou interferir, não vou falar contra, não vou dizer nada. Dentro do meu respeito, eu não digo nada contra você. Eu não vou lhe criticar, embora ache errado. Embora ache que não concorde com o que você está fazendo. É dessa forma que nós, enquanto cristãos, hoje, precisamos viver e esperar. Agora eu vou esperar. Ele vai recobrar sua consciência, ele vai quebrar a cara. E quando ele recobrar sua consciência, estarei aqui para fazer a festa. Para colocar o anel no dedo, colocar a sandália nos pés, lhe dar uma nova vestimenta e lhe dar uma festa, matar um cordeiro, para poder dizer, como o pai do filho pródigo disse: esse meu filho estava morto e reviveu, ele estava perdido e foi achado. A criminalização da opinião, gente, a opinião em si hoje na nossa sociedade, agora eu falo como um bacharel em direito, estudante de concurso público, e já também fiz a OAB, consegui tirar, só não estou exercendo porque sou policial, a profissão de advogado. Então, dentro do direito eu entendo um pouco. Então, a criminalização da opinião. Hoje existe criminalização da opinião? Não.
Você pode opinar. Agora na Constituição diz lá, olha, você pode falar o que você quiser, mas não é garantido o anonimato. Você tem que dar a sua cara. Você fala e dá a sua cara. É a Constituição que diz assim. Pra quê, Geilson? Porque se aquilo que você falar ofender alguém, injuriar alguém, caluniar alguém e difamar alguém, esse alguém vai poder sim entrar criminalmente contra você por calúnia, por difamação, por injúria. Então isso não é algo novo no direito brasileiro, não. Você pode dizer o que você quiser. Você não... A Constituição Federal não garante o anonimato. Ela diz, você vai falar, mas você vai dar a sua cara, para que as pessoas possam ver aquilo que você está falando, e quem se ofender vai ter a oportunidade de vir contra você. Então, diante disso, você tem duas coisas. Ou você vai adaptar seu discurso para aquilo que está sendo... para poder você falar de maneira que não venha ofender alguém, né? E existe aí milhares de formas de você falar sem ofender as pessoas e falar aquilo, mesmo que seja contra aquilo que as pessoas pensam ou imaginam, ou fazem, ou praticam, ou se comportam. Porque para isso o sábio existe. É para poder falar. E os xistes também, ora diga Freud, né? Os xistes para Freud, tô lendo agora a psicanálise agora e misturei tudo, mas não, vou parar por aqui, vamos voltar para a aula. Deixa o xiste para lá, deixa Freud para lá. Mas existe sim maneira da gente falar sem levantar qualquer tipo de desconforto para aqueles que nos ouvem. De pregar o evangelho sem trazer desconforto para homossexual, sem trazer desconforto a princípio, mas fazê-los pensar. Poxa, esse irmão tá certo. Poxa, esse cara tá certo. Ele não me ofendeu, mas tá me fazendo pensar. Para cair em si, para retornar, para a gente fazer a festa lá, a passagem do filho pródigo. Agora existe a outra maneira de você atacar. Agora, se você atacar, você vai dar sua cara, como eu disse, porque a Constituição não pede o anonimato. É proibido o anonimato para quem fala. Você dá sua opinião, é proibido o anonimato para quem fala. Você dá sua cara e vai se garantir nas pancadas que vai vir de lá para cá. Pronto. Você tem duas formas. Ou você, com inteligência, vai falar para poder fazer as pessoas pensarem de maneira que não venha ofendê-las. Ou você vai ofendê-las e vai se garantir na hora que vir as represálias, tá? As represálias. Então, você precisa entender que a liberdade de opinião é algo constitucional, está dentro da parte da Constituição que fala dos direitos individuais e coletivos. É direito fundamental, porque... e quando você diz que é direito fundamental, não pode ser modificado para menos, ou seja, para restringir esse direito. Você não pode restringir esse direito, você pode mudá-lo para poder melhorar, certo? A forma como você vai exercer esse direito, mas você não pode restringir esse direito. Por quê? Porque é cláusula pétrea na nossa Constituição, não pode ser tirado, é um direito que nós ganhamos, que nós conseguimos a duras penas, chamado de direito de primeira dimensão, conseguido aí, certo, da passagem da monarquia para o mundo capitalista, né? A burguesia que conseguiu esse direito de liberdade de crença, de culto, né, do Estado. O Estado não pode interferir. É chamado também de direito negativo, ou seja, o Estado atuando de maneira negativa, ou seja, abrindo mão, não pode interferir nessas questões. É chamado de direito de primeira dimensão, como eu falei para você. Então, a liberdade de expressão é algo constitucional, mas não é, gente, aí é que eu quero chegar, não é absoluto. Você não pode sair falando besteira o tempo todo, falando e criticando e ofendendo as pessoas o tempo todo e achar que você pode fazer isso e não vir nada contra você. Não pode, tá? Então é isso, tá? Aqui no final diz assim um comentarista: no mundo todos vemos sites cristãos conservadores sendo censurados e banidos. Depende do que está sendo falado, né? Depende do que está sendo falado. Nós temos hoje um movimento muito forte, que é o movimento LGBTQIA+. Se bater neles, se falar contra eles, se
restringirem seus direitos, eles vão vir forte e vão bater forte, vai haver censura forte e vai vir pancada forte. Você pode falar para esse público de outra forma? Pode. Se você tem uma cabeça aí do lugar do... Não é uma melancia, não. É uma cabeça e um cérebro dentro. Então você pode pensar de maneira sábia falar para poder também chegar no coração dessas pessoas, sem ofendê-las. Há possibilidade? Há. Peça sabedoria ao Espírito Santo, porque pregar o evangelho não é jogar o povo no inferno o tempo todo, não. Tá? Então, vamos aprender com o apóstolo Paulo, gente. Eu vou falar isso aqui, acho interessante. Estou com 40 minutos de aula, eu queria fazer essa aula em 30. É impossível fazer essa aula em 30. Tá? Mas vamos lá. Para a gente terminar daqui a pouco. Vocês lembram do apóstolo Paulo quando chega em Atenas, ele vai pregar o evangelho lá em Atenas? Ele encontra o quê? Um povo religioso idólatra. Aí quando ele chega lá para pregar, o que é que ele diz? Seu bando de idólatras, se arrependam porque o inferno está logo ali para vocês. É dessa forma que o apóstolo Paulo prega? Não, né? O que é que ele diz? O que é melhor dizendo, o que é que ele faz primeiramente? Ele passa por todos aqueles altares e ele vê um altar que tinha lá, ao Deus desconhecido. Aí ele começa, olha a sabedoria, gente. Ele não ofende as pessoas ali, a religião das pessoas. Ele não diz, olha, vocês são idólatras, eu sou melhor que vocês. Não. Ele diz, eu tenho visto que vocês são muito religiosos. E que dentro dessa religião de vocês existem vários altares. E um dos altares que está aqui, é um altar ao Deus desconhecidos. Pois é justamente desse Deus que eu quero falar para vocês. Pronto! Sabedoria ao pregar, sabedoria ao falar, né? Mas gente, eu tô falando isso, a gente pegou pautas e criou um partido político. Eu tô repetindo isso para ver se tem alguém que pensa. A gente pegou pautas aborto, família. Aí a bancada evangélica, que é a maioria da liderança evangélica no Brasil, pegou. E agora vamos criar um partido político e vamos botar o povão no meio dessa guerra toda aqui contra os homossexuais, contra aqueles que são contra a família. E vamos aqui continuar. E você vê que a bancada evangélica só cresce, né? Por quê? Porque a igreja evangélica se atolou com os dois pés na política e acha que vai mudar o mundo com a política. Sendo que, como eu falei, não vamos mudar o mundo com a política, é com o evangelho. A pregação do evangelho, a transformação sobrenatural do Espírito Santo é que faz com que a cultura venha mudar. E não leis e política. Você pode levar os seus conceitos do evangelho para dentro da política e obrigar as pessoas a serem como você pensa, e você não vai conseguir, porque você quer obrigar. Não é por força, não é por violência, não é assim que a Bíblia diz? Então, se acostume em pregar e esperar o resultado, porque quem faz o convencimento do pecado, do castigo e do juízo é o Espírito Santo ainda é o Espírito Santo. Não é homem que faz isso. Não é carne e sangue que faz isso, é o Espírito Santo e o seu poder. Quando há metanoia, irmão, não tem nada que fique em pé quando tem metanoia. Certo? Não tem cultura que fique em pé quando tem metanoia. Mas quanto à questão da criminalização da opinião, essa é a minha opinião. Sobre a questão da liberdade de expressão, essa também é a minha opinião. Tá? Então é isso aí. Eu falei dentro do direito, é o que eu acredito. Você fala, ou você adapta a sua fala de maneira sábia para fazer as pessoas que são contra você pensarem no que você falou e venham a ser movidas e mexidas e venham analisar o que você falou, ou você ataca de maneira direta e dá a cara, porque a Constituição não garante o anonimato, não é proibido o anonimato quando você se expressa. Então você dá a sua cara para que as pessoas possam, se forem ofendidas, entrarem contra você para poder reparar algum dano que elas acham que precisa ser reparado. Ponto. Essa é a sociedade que a gente vive, gente. Isso aqui é o direito. É o que a gente vive na sociedade brasileira, tá? Vamos para ponto 3, ainda estou no ponto 3, gente. Tem 4. Vamos lá. A Bíblia e o outro evangelho. Uma nova metodologia. Agora a gente vai falar de interpretação da Bíblia. Nova exegese que estão
colocando na Bíblia. Ou seja, como há um relativismo e não o significado do autor já não é mais algo importante, qual é a metodologia que surgiu? Agora é o significado do leitor. É o leitor que põe o significado naquilo que o autor falou. Isso aí, na literatura, tá cheio, certo? Existem livros e mais livros que falam sobre essa questão da desconstrução dentro da literatura. Né? A desconstrução do significado do autor, do significado, tá? Então isso está acontecendo demais e nós estamos trazendo isso também para dentro da própria teologia, então, e a nossa interpretação está se tornando também dessa forma. Então é a interpretação que eu faço, não a interpretação que não é o significado que eu dou e não o significado que o autor quis dar. Né, aquele texto, né, o significado que o autor quis dar àquele texto. Então é isso que nós estamos vivendo hoje. Então a palavra de Deus precisa ser atualizada para que fale a mesma língua dentro dessa nova configuração cultural. Surge a necessidade de se criar uma nova metodologia no processo interpretativo do texto bíblico. Nesse caso, o leitor e não o autor bíblico passa a ser mais importante. Dizendo de outra forma, não importa o que o autor do texto disse, mas o que o leitor contemporâneo acha, ou seja, é o significado do leitor e não do autor. É o que os exegetas denominam de hermenêutica centrada no leitor. Né? O autor bíblico deixa de ter importância, então vale tudo. É a interpretação do autor, do leitor, melhor dizendo, né? A interpretação do leitor, é isso que nós estamos vivendo, é a nova metodologia interpretativa que nós estamos vivendo, não só dentro da teologia, viu? Diga-se de passagem, mas também na própria cultura, na própria literatura, tá? Novas teologias. Com isso surge o quê? A nova teologia, da ressignificação da Bíblia, da atualização da Bíblia. Nós precisamos atualizar. Aí eu queria falar sobre esse ponto, a questão do evangelho social. Aí eu volto para aquela pergunta que eu fiz no começo. O evangelho, ele é social? Ao meu ver, sim. Ele coloca entre aspas. Eu não entendi o que ele quis dizer. Mas o evangelho, ele é puramente social. Porque Jesus, ele disse, olha, não se coloca a luz, uma lamparina debaixo do alqueire, para não brilhar. O evangelho, aquele que brilha, né? A luz, nós somos comparados com uma luz do mundo, a luz só brilha nas trevas, e tem que estar nas trevas para brilhar. Minha filha, brincando. Não é se afastando das trevas, não. Não se esconde uma cidade edificada sobre um monte, porque está sobre um monte, ela ilumina durante a noite, todos veem. Assim é o crente. Não pode se afastar dos pecadores, não pode estar longe de pecador, tem que se relacionar com o pecador, tem que andar com o pecador, tem que comer com o pecador, tem que estar perto do pecador, porque foi assim que Jesus fez. Foi assim que Jesus fez para pregar o evangelho. Então, eu sei que ele está falando aí de maneira pejorativa, evangelho social. Mas o evangelho é sim social. Porque se o evangelho não fosse social, hoje nós não teríamos quase 60 milhões de crentes no Brasil. Se o evangelho não fosse social, se não tivesse relacionamento na sociedade dos evangélicos com as pessoas que pecam. Tá? O evangelho é social, isso não tem nada a ver com Marx. E Marx foi que falou do... Não. Foi Jesus que falou do social. Foi Jesus que falou que a gente precisa estar junto dos pobres. Foi Jesus que ajudou os necessitados. Não foi Marx, não. Tá? Foi Jesus. Agora fica com esse negócio de... Outra coisa também que eu vou bater, irmão. Eu não sei se você tá pensando como eu penso e fica com raiva quando eu falo. Entendeu? Mas olha... Tudo que é social, a gente coloca o marxismo no meio. A gente coloca o partido de esquerda. E a gente acha que os partidos de esquerda que tem que trabalhar com o social. E quem trabalha com o social é porque é de esquerda. Quem diz que o pobre tem que ser acudido é de esquerda. Se a gente diz que tem que haver direitos para o trabalhador, é de esquerda. A gente tem que ter direito do trabalhador é o conquistado, direito de segunda dimensão, foi conquistado.
né, depois da Revolução Industrial, quando houve um maltrato dos patrões em relação aos empregados, a teologia, a filosofia marxista teve-se uma colaboração para esse direito? Teve. Foi porque ele bateu, ele reconheceu que o capitalismo é algo que explorava os trabalhadores, né? Os patrões exploravam os empregados dentro do capitalismo. Foi Marx que viu isso e colocou na sua teoria e tentou reverter isso, fazendo a ditadura do proletariado. Ele entendeu que não dava para fazer isso de outra forma, senão pegando em armas, e aí foi o fracasso da sua ideologia. Porque ele via uma revolução armada como a única opção para que o proletariado tomasse o poder da burguesia e dos empresários da época, dos grandes donos de fábrica, tá? Então, essa guerra social é a guerra do marxismo com o capitalismo, é a guerra dos patrões contra os empregados e dos empregados com os patrões, que até hoje existe. Os direitos trabalhistas surgiram daí também. Não tem só coisa ruim na filosofia de Marx. Agora, para uma pessoa, eu sou formado em filosofia também. Eu li Marx, eu estudei um pouco de Marx. Não estudei profundamente, mas estudei um pouco. Tem um livro que, se você quiser saber um pouquinho do pensamento dele, ou pelo menos a base do seu pensamento, é Manifesto do Partido Comunista, de Marx. Vai ler, para você entender, ao invés de ficar criticando sem saber, ou porque os outros criticam e você fica apenas reproduzindo, né? Não é bom isso. É bom que você entenda para você criticar. É bom que você leia para você criticar. O marxismo não deu certo, por quê? Porque até hoje nenhum dos que se levantaram, né, nenhuma nação que se levantou para introduzir o marxismo na sua estrutura política conseguiu colocar plenamente aquilo que Marx falou, primeiro. Segundo, o marxismo ele não foi para frente porque as pessoas que aplicaram não aplicou da maneira que Marx falou. Então não existiu o marxismo, não existiu o comunismo como Marx previu, ou falou, comentou, ensinou, né? E outra, foi provado que não se sustenta na prática. E aí não deu certo. Então o capitalismo tem sucesso porque ele se sustenta. É um sistema político, um sistema econômico que se sustenta. Tem suas crises, mas se sustenta, se mantém. Então é o melhor para o mundo hoje. E ponto. Mas ficar levantando essas confusões, marxismo dentro da igreja, mas o marxismo, né, eu entendo porque a gente colocou essas expressões filosóficas e filósofos marxistas e essas expressões dentro da igreja e dos nossos ensinos cristãos, por causa dos homossexuais, das mulheres, direito feminino, né, a questão da família. Por quê? Porque houve, né, ao longo da década de 60, 70 para cá, uma revolução também na área sexual, né? Já estudamos isso. Houve também uma maior busca pelos seus direitos, começando pelo direito feminino, né? As mulheres saíram primeiramente para poder buscar seus próprios direitos, para poder trabalhar, para poder não ter filhos ou ter filhos, né? Veio o anticoncepcional, que mudou completamente as estruturas familiares, porque as famílias antes eram famílias gigantescas, grandes, e as mulheres ficavam totalmente seguras dentro da família, né? Para poder criar os filhos. Aí, com o advento do anticoncepcional, as mulheres puderam escolher se querem ter filho ou não, se querem ter família grande ou não. E aí começou a luta para poderem ir ao mercado de trabalho e conseguir os seus direitos trabalhistas, conseguir os seus direitos de votar, porque as mulheres não poderiam votar. Então foram crescendo nos direitos, e muitos desses direitos que elas buscavam vinham do ponto do princípio da igualdade, né? Ou seja, nós temos os direitos de primeira dimensão, é o direito de liberdade, e os direitos de segunda dimensão e da igualdade. Não igualdade formal, ou seja, não apenas igualdade formal, que é a igualdade diante da lei, mas uma igualdade material. Ou seja, a igualdade efetiva na sociedade. Porque na sociedade o que impera dentro da sociedade é a desigualdade, gente. Por mais que a lei diga que todos são iguais perante a lei, mas socialmente o negro ele é esculachado, né? E muitas outras
Mas a própria mulher, nós temos agora a Lei Maria da Penha, vá lá na delegacia da mulher. Vê quantos procedimentos tem lá contra homens violentos, agressivos. Por quê? Porque a mulher continua sofrendo, mesmo com a lei. Injustiça social continua, mesmo com a Lei Maria da Penha. O homem ainda continua sentando a cacete, mas aí a lei vem e senta o cacete no homem também. Mas como existe uma resistência, ou seja, o povo brasileiro é um povo machista. E porque a gente vê isso na prática. Eu que sou dentro do DPGV, participo do departamento do DPGV aqui, que é o departamento de grupos vulneráveis aqui da Polícia Civil do Estado do Ceará, eu vejo isso, tá? Então, é isso que nós estamos vivendo na sociedade, tá? Então, são novas teologias que surgem e nós vamos para o último ponto da Bíblia, que é, ou melhor, o último ponto da lição, que é a Bíblia sempre atual, palavra de Deus. Gente, eu tô com quase 1 hora falando que essa lição é boa, né? A Bíblia, ela é sempre atual, tá? Então, revelada por Deus. Para o cristão, a Bíblia é um texto antigo como uma mensagem atual. Ela foi e sempre será relevante. A razão disso é que a Bíblia é revelada por Deus à humanidade. Eu quero aqui mostrar para vocês, certo? O texto bíblico aqui, para que você possa meditar aqui em 2 Pedro. 2 Pedro, vamos aqui, ó. Diz aqui, ó. Porque 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16, em diante. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Portanto, ele recebeu de Deus o Pai, Deus Pai, honra e glória. Quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é meu filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvindo esta voz dirigida do céu, estando nós com ele ali no Monte Santo, que ele está falando ali da transfiguração, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro até o dia que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque as profecias nunca foi produzido por vontade de homem algum, ou seja, não é de particular interpretação. A gente já entende, né, que essa nova metodologia é furada, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, certo? Está lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16 ao versículo de número 21. Nós temos também 2 Timóteo 3, 16, 17, que diz: toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Nós temos também Isaías, capítulo de número 59, né, versículo 1 a 4, diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, entre os vossos pecados, e os vossos pecados encobrem do seu rosto de vós, para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos em iniquidades, e os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Gente, isso aqui está relacionado também com questões sociais, né? Isaías está profetizando dentro de um contexto. Então, versículo 4: ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Tá? Então, é um contexto também, ó, de maldade, de comportamentos que não convinham aqui, ó, pessoas que falavam mentira, pessoas que contaminavam com sangue, que se envolviam com a violência, que proferiam maldades, né? E, rapaz, o negócio aqui não é de hoje não, nosso privilégio não, tá? Então, a palavra de Deus, ela é revelada por Deus, ela é inspirada por Deus, ela é boa para corrigir, para redarguir, é a palavra de Deus, ela é revelada por Deus. E por fim, a inspirada por Deus, 2 Timóteo 3,16, né, fala que a palavra de Deus é divinamente inspirada. Já falamos muito da inspiração, que não foi de particular interpretação, que a palavra de Deus surgiu, mas os homens de Deus e os profetas foram inspirados
pelo Espírito Santo. E por fim, para nós terminarmos finalmente a nossa lição com 1 hora de aula, espero que você tenha paciência para poder continuar ouvindo essa aula até o final. Vimos, portanto, nessa lição que há toda uma narrativa com o propósito de desacreditar a Bíblia. Para os defensores desse novo modelo cultural, a Bíblia não passaria de um livro obsoleto, produto de uma época e que, portanto, precisa ser atualizada. Em outras palavras, a Bíblia não seria mais relevante para essa geração. Aqueles que já aderiram a essa suposta necessidade de atualização do texto bíblico, alegando que ele precisa ser relevante, ele precisa ser relevante para essa geração, desenvolveram metodologias e teologias próprias. Dentro dessa nova forma de entender o texto, a Bíblia é que precisa de ajustes e não o homem se ajustar a ela. Todo cristão que segue a ortodoxia bíblica deve rejeitar tal ensino. Não podemos aceitar nada que mutile a Bíblia por conta do politicamente correto. Não podemos rejeitar o que ensina a ortodoxia cristã ou trocá-la pelas novas teologias. A Bíblia é a palavra de Deus e por isso sempre será atual e relevante para a humanidade. Então essa é a lição. E quero aqui agradecer a você, minha gente, meu povo. Deixa eu tirar aqui minha carinha. Obrigado pela atenção. Obrigado pelo carinho, por ter ficado até o final. Espero que você se inscreva no canal, você goste das aulas, que você queira pensar como eu penso. Assim, não estou dizendo que você pense como eu penso, né? Saiu errada essa expressão. Estou dizendo que você se torne uma pessoa que pense. Se você quer se tornar uma pessoa que pensa, então fica comigo, se inscreve no canal, acione a notificação, os sininhos para receber as notificações, dê o like, muito importante. Ajuda o canal a crescer. E fica com Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida. E até a próxima aula, se Deus quiser.